E aí, galerinha do Kids, tudo bem? Aqui é o Tio Gu. Olá, e aqui é a tia Vanessa. Mais um domingo de aula online, hein? O que nós vamos aprender hoje, tia Vanessa? A gente vai aprender que mesmo em momentos difíceis a gente tem que refletir o amor de Jesus. Então vai ser uma aula bem legal. Vem com a gente. Havia acontecido um fato muito chato. O primo de Jesus, João Batista, tinha sido morto. E os discípulos que o sepultaram foram contar essa notícia para Jesus. Eles viram Jesus e foram chegando bem de mansinho para dar essa notícia. Contaram para Jesus sobre seu primo e Jesus ficou bem chateado. Jesus queria pegar um barco e se distanciar um pouco de lá, para poder falar com Deus, para poder pensar, para poder refletir sobre tudo aquilo que tinha acontecido. E assim, ele foi até o barco dele. Preparou o barco, falando com Deus, orando, refletindo sobre aquilo que tinha acontecido. E ele quis se distanciar de tudo, para que ele tivesse um ambiente mais calmo, mais tranquilo. E foi até um lugar deserto, para que ele tivesse total concentração, para ter o tempo dele a sós com Deus. E assim ele navegou e partiu para este lugar, até chegar do outro lado da margem daquele rio. Mas as multidões souberam onde ele estava e vieram de todos os seus povoados e o seguiram por terra. As pessoas ficaram sabendo que Jesus estava passando por aquele lugar de barquinho e seguiram eles até aonde o barco dele chegaria. Ele desceu do barco e encontrou uma multidão. E olhando para eles, Jesus teve compaixão, porque havia muitos doentes. E Jesus começou a operar milagres. Percebam que mesmo recebendo aquela notícia triste do primo dele, de João Batista, que havia falecido, Jesus estava confortado, sabendo que João Batista estava com o Pai e que a alegria dele é que a salvação de Deus tivesse com aquela multidão também. E por isso houve grande cura naquela tarde. Aquela multidão estava tão maravilhada de ver o derramar do amor de Deus curando todas aquelas pessoas que elas nem perceberam que foi escurecendo. E o tempo tinha passado mesmo, estava ficando tarde. E os discípulos chegaram pertinho de Jesus e disseram: Já é tarde, esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que eles vão aos povoados e comprem alguma coisa para que eles possam comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. E eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Então disse Jesus: Tragam para mim. Então, Jesus, pedindo para que o povo se organizasse, solicitou que todos se sentassem na grama. Nesse momento, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães e entregou aos discípulos para que eles distribuíssem a toda a multidão. A multidão estava maravilhada. Como que Jesus, a partir de 5 pães e 2 peixinhos, estava alimentando toda aquela multidão? E ó que eles estavam morrendo de fome, viu? Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças que estavam lá. Então, crianças, com essa história a gente pode aprender tantas coisas, né? Realmente, quando essa história começou, Jesus não estava no melhor dia dele. Havia recebido uma notícia triste, mas isso não o impediu de manifestar o amor de Deus para aquelas pessoas. Jesus não apenas curou, como ele operou naquela tarde um milagre que era impossível aos olhos daquelas pessoas. Ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. E além de saciar aquelas pessoas com curas e milagres, ele ainda saciou a fome física deles. Porque Jesus nos ama tanto que ele se preocupa conosco em todos os aspectos.
porque Jesus sempre nos ama. Nós vamos mostrar agora a nossa experiência de hoje. Nós vamos precisar de 2 folhas como esta ou 2 rolinhos como esse aqui. Então, caso você não tenha os rolinhos, pode usar o papel. Ele vai ficar assim, ó. Precisaremos de fita crepe para prender os rolinhos, como eu fiz aqui. Uma lanterna. E um espelho, qualquer espelho da sua casa. Agora estamos prontos para realizar a nossa experiência. A lanterna, eu peguei a do celular mesmo, os 2 rolinhos e o espelho. Olha só, agora meu ajudante, pega aqui, ó. Segura. E eu vou pôr a luzinha dentro desse tubo aqui, ó. Vocês estão vendo? Ela reflete lá no espelho. E olha o que vai acontecer. O reflexo vai bater lá no espelho e sair lá no outro tubo. Olha só que máximo. Vocês estão vendo? Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Vocês perceberam que com algo bem simples, a gente pôde aprender algo novo? Olha só, os 2 tubinhos, o espelho e a lanterna do celular, a gente percebeu o quê? Quando a gente jogava a luz aqui, ela refletia no espelho e saía do outro lado, no outro tubo. Exatamente, quando a gente se olha lá no espelho, ó, a gente vê o nosso reflexo. Ali também a luz bateu e refletiu em outro ângulo, em outro tubinho. Mas o que essa experiência tem a ver com a historinha que a gente acabou de ouvir? A gente vai descobrir isso agora. Ah, a tia Vanessa fez uma pergunta muito boa, hein? O que a historinha de Jesus, do milagre, dos 5 pães e dos 2 peixinhos, tem a ver com a experiência que ela fez e mostrou pra gente ali da reflexão da luz no espelho? Ah, mas eu tenho uma colinha aqui que eu vou falar pra vocês. Quando tratamos as outras pessoas de maneira como Jesus nos ensinou, nós refletimos o amor dele para as outras pessoas. Então, todo aquele amor que ele coloca na gente, a gente consegue refletir para as outras pessoas. Era isso, tia Vanessa? Acertou! Olha só, quando a gente ouviu a história de Jesus, ele estava passando por um momento difícil, uma perda. Um amigo dele, o primo dele querido, tinha ido embora, né? Tinha morrido. E Jesus estava triste, mas mesmo assim, quando toda aquela multidão se aproximou, pedindo, né, clamando realmente pelo poder que Deus tinha na autoridade de cura, né? Jesus foi lá e curou todas aquelas pessoas, mostrou que ele pode todas as coisas, que ele é o Deus do impossível, porque ele multiplicou toda aquela comida, né? Porque Jesus se importa com as pessoas, ele é o verdadeiro amor, né? E isso, nessa brincadeira, a gente quis mostrar assim, se a gente tá cheio de Jesus no nosso coração, se a gente tá cheio do amor de Deus no nosso coração, mesmo passando por um momento muito difícil, como toda a nossa sociedade está passando, a gente vai conseguir refletir o amor de Deus. E a gente tem que parar para pensar, como que eu posso refletir o amor de Deus? A gente pode refletir tanto nas pequenas quanto nas grandes atitudes. Nas pequenas coisas, ajudando dentro de casa, obedecendo os nossos pais, respeitando as regras da aula online, fazendo as nossas lições, ajudando no que for possível mesmo. E quando for possível, a gente poder separar um macarrão, um açúcar, um óleo, algum alimento para doação. Não é verdade? Porque tem muita gente passando por muitas dificuldades, né? E a gente sabe que quando a gente honra, quando a gente abençoa as outras pessoas, também Deus nunca deixa faltar na nossa casa, porque tem promessa disso, né? Então, que a gente possa realmente refletir o amor de Deus através das nossas atitudes. Tá bom? Então fica a dica para essa semana aí, vamos ver se a gente acha algum lugar que a gente consiga doar alguma coisa, algum alimento não perecível, alguma instituição que a gente possa usar, alguma oferta que a gente possa fazer na nossa igreja também, tá bom? Tá Vamos bom. orar pra gente encerrar? Vamos. Então o tio Gu vai orar.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela saúde, por toda a salvação. Te agradecemos, Senhor, por essa aulinha que tivemos hoje, Senhor. Que a gente consiga, Senhor, de verdade, Senhor, conseguir refletir o Teu amor, Senhor. Todo o amor que o Senhor coloca na nossa vida, Senhor, que a gente consiga, Senhor, ser um pouquinho de luz, Senhor, um pouquinho de amor na vida de outras pessoas também, Pai. Nos abençoa, Senhor, nos encoraja, Senhor, a sermos abençoadores, Pai. Abençoa cada criança aqui, Pai, cada lar aqui, Senhor. Completa com a Tua paz, com a Tua misericórdia, com o Teu mantimento, Pai. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, galerinha. Até semana que vem. Deus abençoe. Beijo.